o nosso curso de História na Igreja Antiga. Vamos lá, vai gravar, né? Então, aceitamos a gravação. Na aula passada, a gente tratou, assim, começamos vendo já um pouquinho daquela grande... Que é um dos pontos centrais da história da Igreja, da Igreja, nós chamamos de Igreja primitiva, da Igreja dos inícios do cristianismo, que é justamente o momento em que a Igreja deixa a sinagoga, não é? Também nós chamamos a Igreja passando a ser da Igreja da circuncisão para a Igreja cristã, a Igreja dos cristãos mesmo, né? A gente lembra, né, já na primeira aula falávamos dos vários grupos, não é? A gente podia quase usar uma palavra seitas judaicas, né? Fariseus, saduceus, essênios, zelotas, etc., né? O cristianismo, ele pode, quase a gente poderia dizer assim, né? O cristianismo, ele poderia ser quase que visto também, não me entendam bem, tá? Como uma seita dentro do judaísmo, mais um grupo ali que não é um problema, ou seja, não era um problema para eles também, desde que seguissem a lei, desde que fizessem tudo aquilo que estava determinado pela Torá, etc., não era um problema que também seguissem um determinado personagem, e no caso concreto, Jesus de Nazaré, tá? A questão, problema que surge é porque, a partir de um determinado momento, estes seguidores de Jesus de Nazaré, eles vão admitir pessoas que vão colocar em xeque não diria a existência, mas quase diria o papel, né, histórico, profético e, assim, papel essencial do judaísmo na história da salvação, principalmente através de um dado fundamental, que é o dado da circuncisão, tá? Então, alguns dados que eu lembrei, né, no primeiro momento, porque isso tudo leva em consideração, tem que levar em consideração no momento, então, dessa separação da igreja, né? Você se lembra, a gente tinha ali a lei mosaica, seguir a lei mosaica, a Torá, né, os mandamentos estabelecidos, né, pela Torá, a espera messiânica e o templo como um dado fundamental, né? A gente vai colocar desculpa, nesse momento, né, dos primeiros momentos que a gente tem aqui, desculpa, só um momentinho, né? Nesses primeiros momentos que a gente vai ter aqui da espera messiânica, da lei mosaica e também a questão da fé, da crença no único Deus, isso começa a ser colocado em xeque quando os primeiros cristãos começarem a acolher, a aceitar pessoas de outras culturas que não judeus, né? Principalmente, ou essencialmente, ou majoritariamente, pessoas do mundo greco-romano, ok? E é o que nós vamos tratar depois, hoje ainda vamos tratar disso. O mundo greco-romano é o mundo onde os judeus estão inseridos, né? Eles são parte do Império Romano, são dominados pelo Império. Então, saindo dos estreitos muros do mundo da Palestina, rapidamente eles encontram com grego, com fenício, com antioqueno, com egípcio, com Bizâncio, né? Ou depois da terra de Constantino, Constantinopla, romano, espanhol, ou ibérico, ou gálico, galicano, gálio, francês. Ou seja, o mundo é amplo, muito mais do que aquele resumido mundo de Israel, do que aquele resumido mundo da Palestina. E os cristãos, então, eles vão, saindo dali, eles vão anunciar este evangelho. E, a princípio, há, talvez, assim, de um modo muito, diria, eu não vou dizer ingênuo, né? Mas, a princípio, o cristianismo, aquilo que eu dizia, é um grupo entre os demais. Tanto que aparece nos primeiros, a gente vai ver vocês vão ver depois, né? Quando tiverem tempo, deem uma olhadinha nos Atos dos Apóstolos, né? O que acontece? Os cristãos, por exemplo, os primeiros, né, os apóstolos, eles vão ao templo rezar, eles fazem as abluções que os judeus, porque são judeus, eles não deixaram de ser judeus, mas são judeus que estão seguindo
as orientações de Jesus. E, por um tempo, isso é muito tranquilo, mas a partir do momento em que começam a vir pessoas de de outras culturas, isso se deu mais a partir do quarto século? Não, eu estou falando aqui do primeiro século, viu, Glória? Primeiro século, tá bom? É logo ali nos anos, vamos colocar aí, 40, tá bom? Nos anos, só ter uma ideia, Estevão, ele é morto no ano 38, 37, 38, tá? Estevão é um desses personagens que vai trazer problemas, vai acabar com essa paz, entendeu? Digamos, com essa ingenuidade. Eu digo ingenuidade, me entendam bem, tá? Quando eu falo ingenuidade, oh, que beleza! Nós agora seguimos a Jesus, tudo bem, vocês mataram Jesus, os romanos também foram grandes culpados, né? Mas vamos então seguir em frente, vamos continuar indo ao templo, ele é o Messias e ele vai aparecer, o Messias vai voltar, Jesus, então eles esperavam a volta de Jesus eminente, a escatologia para amanhã, não é? Mas aos poucos eles percebem que as coisas não são assim. E aí, por exemplo, aquilo que eu dizia no ano passado, eu estou retomando, né? Isso é importante, isso é um exercício que a gente faz da Idade Média ainda, chama recapitulácio, não é? Frei Carlos, né? Não é o Frei Carlos, não, é o Frei Sandro, tá? A recapitulácio, o que é? Opa, vamos voltar aqui. Recapitulácio, tá. A recapitulação, então é o que eu estou fazendo, né? Não, não é isso não. Cancela. Estou querendo desligar vocês aqui. Tá. E aí, aquilo que eu dizia, a questão do Estevão. Estevão é um grego. São 7 diáconos que são trazidos, tá? Para cuidar, eu li o texto na aula passada, quem assistiu depois, quem acompanhou, né? Eles colocam o texto, né, que fala da nomeação, da escolha de 7 diáconos, diácono quer dizer servidor. A palavra diácono quer dizer garçom, é só isso, tá? Diácono não é nada mais do que isso, é aquele que serve à mesa. Por que que esses diáconos, esses homens foram escolhidos? Para servir à mesa dos órfãos e das viúvas gregos, tá? Que estavam sendo negligenciados em relação às viúvas, aos pobres, aos órfãos dos judeus. Então, já há ali um problema, né? Não tão, já está, isso nos anos 37, hein? Jesus morre em 33, 5 anos depois, 4 anos depois, 5, 6 anos depois, já estão começando essas divergências. Então, eles elegem 7 diáconos, 7 homens de língua grega, são gregos, os nomes, Prócoro, Nicanor, Estevão. E Estevão, ele faz um duro discurso, está descrito nos Atos dos Apóstolos, vocês forem lá, vocês vão encontrar, né? Estevão, ele faz um duro discurso, porque ele começa a ser confrontado, não é? E ele faz um duro discurso contra o templo. Ele simplesmente relativiza a importância do templo, tá? E para um judeu isso era um problema muito sério, porque o templo era onde era o símbolo concreto dessa unidade, desse monoteísmo. Ali no templo estava a Arca da Aliança, né? Aquilo que considerava dos tempos de Moisés, as tábuas da lei, né? Então, só para dizer que a coisa ali começa a complicar, né? Essas divergências, né? E a divergência vai chegar até o ponto que Pedro é preso, vocês sabem, né? Tiago, o Tiago é morto, não, tem o irmão do Senhor, né? Que vai depois continuar tocando, levando em frente a comunidade, mas o Tiago apóstolo é morto, né? Martirizado por causa da fé, tá? Então, o que está acontecendo? Começa aqui uma dissidência por questões religiosas, culturais. Os gregos estão aumentando, o grupo dos gregos está crescendo cada vez mais, e eu vou ler um texto aqui que vai ajudar a gente a entender rapidamente. Vamos lá. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu uso essa Bíblia aqui, uma Bíblia de estudo, que é boa, o TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, tá?
Tebe, para vocês vão ver do contrário é a paciência. Novo Testamento, tradução ecumênica da Bíblia, é da Loyola. Então, ela tem uma linguagem... tá boa também a Bíblia de Jerusalém também, mas eu uso essa aqui, né? Então, para ter uma ideia, né? Os apóstolos, eles começam a se espalhar. Vários deles começam, diante das perseguições, imagina, Estevão foi morto, foi apedrejado por causa da fé, porque ele quis pregar a fé, ele defendeu a fé dele em Jesus. Por causa da fé, ele foi morto. Então, o povo se dispersa e vai para vários lugares, e um dos lugares... E ali vão ser concretos, né? Vocês acham que olhando no mapa, a gente pode dizer, é como sair, tipo, do Rio de Janeiro e ir para o Espírito Santo, né? Não é tão longe lá, tudo muito perto, né? Então, não era tão difícil ir para a Síria, que já não era território judaico, ir para Antioquia. E Antioquia é o ponto de referência, tá? Então, a gente vai ver aqui, né? Entretanto, aqueles que a tormenta, estou falando aqui a tormenta, sobrevinda por causa de Estevão, dispersara, nós estamos aqui em Atos 11, versículo 19, tá? Entretanto, aqueles que a tormenta sobrevinda por causa de Estevão dispersara, tinham ido até a Fenícia, Chipre e Antioquia, sem anunciar a palavra a ninguém, a não ser aos judeus. No entanto, quando alguns deles, originários de Chipre e de Cirene, chegaram a Antioquia, dirigiram também aos gregos a boa nova de Jesus Cristo. Isso aqui já no ano 37, então não é o século IV, é o século I, tá? O Senhor os auxiliava, de tal modo que foi grande o número dos que se voltaram para o Senhor, abraçando a fé. Então, muitos gregos, de Chipre, Cirene, Antioquia, tá? Depois eu vou mostrar direitinho o mapa onde fica Antioquia, né? O rumor desses acontecimentos chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a referência, né? E delegaram Barnabé para Antioquia. Barnabé, apóstolo, discípulo de Paulo, foi enviado para Antioquia para pregar aos gregos, né? Quando ele chegou lá, estou resumindo aqui, ficou cheio, viu a graça de Deus em ação, ficou cheio de alegria, e etc, etc, etc. Tá bom. Depois daquele parte para buscar Saulo em Tarso, leva Saulo para Antioquia, e ali em Antioquia, o texto vai dizer, eu já adianto aqui, pela primeira vez eles receberam o nome de cristãos, em Antioquia. Interessante porque os cristãos não eram chamados de cristãos, né? Eles eram chamados, eles diziam, nós somos aqueles que estamos no caminho. A nossa prática é a prática do caminho, né? Outros se diziam, nós somos os nazarenos, os seguidores de Jesus de Nazaré, né? Mas o nome cristão já é algo bem mais, até eu diria para vocês, entendam bem, é mais teológico, porque eles podiam se chamar, nós somos os seguidores de Jesus, Jesus de Nazaré, o nazareno, os jesuíticos, os jesuíticos, né? Está falando de jesuítas aí? Não, eles são cristãos, o Cristo é o Messias, entendam bem, eles já têm uma visão messiânica, os cristãos, né? Tá? Alguém fez uma pergunta? Não? Não, tá. Alguém está com o telefone, não, parece que alguém com o microfone ligado. De qualquer modo, eles são chamados de cristãos, ou seja, já tem ali nos primeiros anos, logo depois da morte de Estevão, resultado, né? Então, continuando agora, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês uma... Aliás, antes de apresentar, deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar agora, depois eu apresento. Alguma pergunta? Mais uma vez. Desliguem o celular e o microfone. Ouvindo. Tá? Bem. Pronto. Assim,
quando é que, como é que o senhor vê, assim, quando é que eles começam a entender que eles são algo realmente diferente dos judeus? Uhum. Quer dizer, como é que cresce essa necessidade? É a minha primeira pergunta. Quer dizer, não sei se dá para responder isso, mas e a segunda pergunta bom, o senhor está falando aí que num espaço assim muito curto, né, 4, 5 anos, já tem a presença dos gregos Sim, ali. sim, Isso sim. se dá porque o Israel já é uma passagem mesmo, então as pessoas acabam sabendo das coisas ali. Os cristãos, porque me parece assim que em princípio eles ficaram em Jerusalém mesmo. Ninguém, quer dizer, não tinha essa ideia ou tinha, de sair pregando. Então, Missão, assim, né? como é que como é que os gregos aparecem nessa história aí, Uhum. de forma tão presente, para em tão pouco tempo já causar uma confusão? Quer dizer, 4, Ah, 5 anos. tá. Veja bem, Jorge, né? Jorge, o Estevão, a gente tem assim uma ideia. Estevão é entre 35 e 36, até menos, né? 3, 4 anos, 5 anos. Se você, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se eu abro aqui, só para te dizer que eu não estou mentindo, brincadeira, mas a gente vai ter, logo nos inícios, depois discurso de Pedro, não é? Aqui, Atos, aqui a gente vai ter a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Atos capítulo 2, tá? Vai aparecer aqui. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos, vieram as línguas de fogo sobre eles, a língua de fogo. Aí no versículo 5, versículo 5. Ora, em Jerusalém, então aqui vai a resposta para você de onde vinham estes gregos, tá? Antes dos cristãos irem a eles, já havia gregos, havia pessoas. Quando eu falo gregos, entenda bem, pessoas do mundo greco-romano, tá? Grego que era a grande bacia ali que abrangia, vou mostrar depois o mapa, já vimos o mapa também, né? Na região de Antioquia, depois da Síria para fora, tudo lá, o Egito, né? Também, quer dizer, era o mundo greco-romano, tá? Ora, em Jerusalém residiam judeus piedosos, vindos de todas as nações que existem sob o céu. Ao rumor que se produziu, todos esses que falam, aí todo o grupo, a multidão ficou confusa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estupefatos e maravilhados, eles diziam, todos esses que falam não são galileus? Como é que cada um de nós os ouve falar em sua língua materna? Aí, quais são os povos presentes? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da Líbia Cirenaica, os de Roma aqui residentes, todos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. No começo do curso eu falei, num dos temas que eu falei, é justamente quem são esses tementes a Deus, quem são esses piedosos, né? Quem são esses prosélitos? São pessoas do mundo grego, né? Do paganismo, que não se resolviam a dar o passo definitivo para se tornarem judeus, tá? Então, são grande parte desse povo é o pessoal da diáspora, o povo que do judaísmo tinha se espalhado pelo mundo. Ele fala aqui de Roma, de Creta, da Pártia, né? Dos partos, os medos, né? Dos elamitas. São pessoas do mundo grego, né?
que simpatizavam com o judaísmo, mas não davam o último passo. Por quê? Porque dar o último passo, tornar-se judeu para valer, era uma exigência muito grande, principalmente por causa de ter que deixar as relações com família, né? Os vários costumes culturais trazidos exigidos de um verdadeiro judeu. E o último ponto, mais sério, era a circuncisão, né? Por isso que quando Paulo começar a pregar, anunciar e tal, a circuncisão vai ser o ponto mais básico, tá? Vai ser o tema do concílio de Jerusalém. Para se tornar cristão, a pessoa, primeiro ela tem que se circuncidar ou não, não é? E aí o concílio de Jerusalém vai lá dizer, não, não precisa. E Paulo vai insistir em vários momentos e dizer, o principal é a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual, a aliança, porque circuncisão significava aliança, né? A aliança com Deus, né? Não sei se respondeu, o Jorge, tá claro para você? Quer dizer, eles não saíram, quer dizer, havia muita gente ali, era um lugar de passagem, era um mundo muito amplo, né? Então, Agora eu fiquei numa dúvida, Frei Santo. Sim. Seriam, então, podemos dizer assim, estrangeiros que estavam vivendo em Jerusalém, poderia dizer isso? Ou seja, pessoas que não eram de origem ali hebraica, né, que eram de outros locais que estavam ali e que falavam grego. Seria mais ou menos isso. E que, a partir do momento do movimento de Jesus, eles começam a se sentir, talvez assim, acolhidos, porque já que a dificuldade, né, de talvez até se inserir dentro da tradição judaica, que existia, assim, uma exigência, né, com relação a ser judeu, filho de uma mulher judia, passava, então, essa coisa de que os cristãos estavam acolhendo esses que seriam, entre aspas, judeus. Desculpa, eles estrangeiros. Viam no cristianismo, a gente pode dizer claramente, viam no cristianismo a possibilidade de assumir. Por que são prosélitos e tementes a Deus? São simpatizantes do judaísmo, tá? Não são pessoas que estão ali à toa. Estão ali trabalhando, soldados. A gente vai ver hoje o caso do centurião, Cornélio, né? Um soldado militar que é temente a Deus, ou seja, a ele é simpática a religião judaica. Porque outro dado aí a gente vai tratar depois na próxima aula, espero que dê para tratar hoje, né? O mundo greco-romano estava em crise religiosa. As pessoas, não é que todo mundo acreditava naquele mundaréu de deuses que se viviam brigando entre si, que viviam arrumando encrenca e desciam à terra e transavam com as mulheres e faziam semideuses. Isso era muito criticado, né? Quem tinha um pouco mais de juízo não admitia essa. E aí o judaísmo, ele aparece como uma coisa distinta, pelo monoteísmo, pela ética judaica, nós herdamos a ética cristã, ele herdou muito do judaísmo, né? Pela proposta de vida, tudo bem. Naquele momento em que Jesus está denunciando, atacando aquele sistema religioso, ele mesmo vai dizer, eu não vim tirar um único pingo da lei. Ou seja, aquele sistema religioso é um sistema religioso bom, é um sistema religioso bonito, é um modelo de vida, mas o modo como aqueles homens, tanto é bonito e bom que nós temos o Antigo Testamento, é nosso também, é uma herança nossa, não é? Então, esses valores eram reconhecidos por pessoas mais, assim, que buscavam um sentido mais forte para a existência, para a vida, né? Que não estavam satisfeitos, estavam com aquela crise religiosa do mundo pagão. E aí viam no judaísmo essa possibilidade, porém, não podiam dar. E quando você fala, os cristãos acolhiam, os judeus também acolhiam. Os judeus, assim, não é que eles... Só que tem esse aspecto da lei, né? E aí entra a questão da lei. Para Paulo, essa questão da circuncisão é uma questão de lei, né? Quer dizer, é lei, é obrigatório, tem que seguir a lei da circuncisão. Paulo diz, a lei tem que ser a lei do coração. Paulo vai insistir nisso, tá?
Beleza? Eu vou continuar, porque não sei se tem alguma dúvida ainda, porque as coisas vão se esclarecendo a partir de agora. Tá? Mas eu acho importante esse dado, porque senão a gente é um dado fundamental para entender como é que o cristianismo deixa a sinagoga. Como é que parece assim, Jesus fundou a religião desde o início, maior briga, maior encrenca, vai judeu para um lado e cristão para o outro. Não. Os cristãos se consideram judeus. Nossa Senhora era judia. Veja bem, Nossa Senhora não rezava o terço. Ela não rezava o terço quando ela era criança, quando ela era depois que Jesus morreu, rezava, vamos rezar os mistérios dolorosos. Não, ela ia com certeza ler ao templo também, fazia as suas orações, rezava os salmos. Então, dizer, né, os primeiros cristãos são judeus, eles estão nesse ambiente. Fazer essa separação, foi Paulo o grande responsável por dar esse passo, não é? Beleza? Jorge, tranquilo, Jorge? Tá, beleza. Menos apareceu o nome do Jorge ali, né? Então tá. Então, assim, nesse processo todo, nessa proximidade de cristãos e de judeus e de prosélitos, e os judeus começando a perceber que os cristãos estão se destacando. E aqui começa a surgir, então, vejam bem, aí vem um problema que, me entendo agora, é um pouquinho complicado, mas eu vou ter que fazer o esforço para tentar, da minha parte, ser o mais claro possível, tá? A gente vai ter, então, já a partir de alguns momentos ali, os judeus que não estão nem aí com os cristãos, tá certo? O judeu que segue a sua prática, que segue o seu mundo religioso. E vamos ter os judeu-cristãos. Quem são os judeu-cristãos? São aqueles judeus, e aquilo que eu dizia, que o próprio Paulo é um judeu cristão, Tiago, irmão do Senhor, que é o chefe da igreja, é o bispo de Jerusalém, né, o episcopo de Jerusalém, é um judeu cristão. Então, a gente vai ter esse grupo muito forte dos judeu-cristãos, que fazem um esforço danado para que as práticas judaicas sejam preservadas. Aqui começa a encrenca, não é? A encrenca não é com os judeus simplesmente lá que por exemplo, que mataram, que perseguiram os cristãos, que mataram Estevão. Para eles, os cristãos sigam o seu rumo, que não temos nada a ver com isso, né? Pode até deixar a igreja que seja. O problema é com aqueles que têm assim um amor muito grande à sua religião judaica, aos seus costumes judaicos, mas também tem um amor muito grande ao cristianismo. Tem uma dedicação muito grande aos princípios do Evangelho, aos princípios pregados por Jesus, que são aqui os judeu-cristãos, tá? Então, o primeiro grupo, os judeu-cristãos. O segundo grupo são os cristãos helenistas. Entendam bem, Helena de Troia, Helenos é grego, né? Então, quando a gente fala cristãos helenistas, eu tenho que usar essa expressão porque, eventualmente, vocês vão depois ler um livro de história, de introdução, etc., né? Está lá, cristãos helenistas, cristãos gregos, do mundo helênico, tá? O mundo helênico é o mundo Helenos, Helena é o mundo, a Grécia, chamada Helena, né? Então, do mundo helênico, do mundo grego. Esses cristãos do mundo grego, originários do mundo grego, e vários deles, como já foi dito aqui, ali em Jerusalém, que escutam a pregação de Pedro, querem tornar-se cristãos, esses ali, vários deles querem tornar-se cristãos, mas não querem se aproximar, dar esse passo de se tornar primeiro judeu. Então, são pessoas que estão colocando em xeque os princípios judaicos, não é? Então, esse é o problema. Judeu-cristãos e cristãos de origem grega, tá? Essa é que é a questão que vai ser colocada agora, tá? Nesse processo, a gente vai ter um passo muito importante, que é o próprio Pedro quem vai dar, tá? E aqui eu vou ler um texto que é dos Atos dos Apóstolos, é um texto essencial para a gente entender essa questão, tá bom? É Atos dos Apóstolos 10, eu começo ali no Atos dos Apóstolos 10, tá?
é o primeiro versículo, depois eu vou pular lá para frente, mas eu vou explicando aqui, tá? Então, primeiro, né, vem até um título interessante aqui, a visão de Cornélio em Cesareia, tá? Então, vamos lá, vou beber um pouco d'água aqui. Havia em Cesareia, que é ali na região, né, na Judéia, etc., né, no mundo judeu, um homem chamado Cornélio, centurião da coorte, cujo nome era Itálica. Ele era um centurião, ou seja, um general, não diria, um comandante, né? Tinha ao seu comando ali 100 homens, né? 100 soldados numa coorte. Coorte é o nome da tropa, né? Chamada Itálica. Aqui vem um texto interessante, versículo 2. Se alguém tiver Bíblia aí, quiser acompanhar, né? Em sua piedade e temor de Deus, que toda a sua casa compartilhava, ele acumulava de liberalidades o povo judeu e invocava a Deus continuamente. É um romano, um soldado romano, tá? Um comandante romano, e aí o texto fala em sua piedade e temor a Deus. Vocês se lembram, então, dos tementes a Deus, dos prosélitos. Temente, ele é um prosélito, é um temente a Deus, é um simpatizante que gosta do judaísmo, né? Ele gosta, só que não dá o último passo também, né? E ajuda os judeus. Diz aqui, cumulava, ele cumulava de liberalidades no povo judeu. Fazia doações, devia construir igrejas, sinagogas, né? Devia fazer doação para a comunidade, né? Para as quermesses que eles faziam. Continuando, versículo 3. Terceiro. Um dia, pelas 3 horas da tarde, ele viu distintamente em visão um anjo de Deus entrar em sua casa. Cornélio, diz o anjo, está entre aspas, então tem um grito, né? Cornélio. Cornélio fixou nele o olhar e, tomado de temor, respondeu: Que há, Senhor? Ele lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E agora, manda homens a Jope para fazer vir de lá um certo Simão, a quem chamam Pedro. Paramos por aqui. Então, um anjo apareceu a Cornélio, tá? Vamos fazer uma peça de teatro, tá? Então, tem lá num canto do teatro o anjo que aparece a Cornélio, aquela cena, né? Aí vamos mudar. Tem 2 ou 3 partes aqui ainda que não interessa, mas eu estou pulando porque também não tem tempo de ler tudo. A visão de Pedro em Jope, é o versículo 9. No dia seguinte, enquanto seguindo viagem, eles se aproximavam da cidade, eles quem? Os enviados de Cornélio. O texto aqui vai dizer, Cornélio enviou pessoas para ir atrás de Pedro. Esse Pedro que o anjo disse que ele deveria buscar. Enquanto se aproximavam da cidade, Pedro subira ao terraço da casa para rezar. Pedro subiu para fazer a oração. Era cerca de meio-dia. É a oração que o judeu faz, meio-dia. Um bom judeu, ele vai fazer a oração dele, tá? Mas ele sentiu fome e quis comer. Estavam lhe preparando uma refeição quando um êxtase o surpreendeu. Ele entrou em êxtase, né? Ele contempla o céu aberto. De lá descia um objeto indefinido, uma espécie de toalha imensa que por 4 pontas vinha pousar sobre a terra. Imaginemos, né, uma toalha aberta, assim, descendo do céu. 4 pontas, ninguém segurando, uma coisa mágica, né? Uma visão. E dentro dela havia todos os animais, quadrúpedes, os que rastejam sobre a terra e os que voam no céu. Uma voz se dirigiu a ele: Vamos, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: Jamais, Senhor, pois nunca em minha vida comi nada imundo e impuro. Aqui entra o dado justamente da pureza ritual judaica, não é? Essa visão mostra uma porção de coisas que um judeu não admite, nunca vai comer. E vamos ser concreto aqui, concretamente falando, a carne de porco, né? O judeu não come carne de porco, vocês sabem, né? Então, tá. Estou falando dessa, mas outras questões também.
Mas não é só essa impureza. A impureza, por exemplo, nas relações com pessoas e outras pessoas estrangeiras. Hoje, claro, outro mundo, uma outra visão. Mas os radicais, né, aqueles bem xiitas mesmo, seja no judaísmo, seja no islamismo, evitam ao máximo relações com pessoas que não sejam judias, que não sejam islâmicas. De novo, uma voz se dirigiu a ele, pela segunda vez. Não chames imundo o que Deus tornou puro. Essa frase é essencial. Não chames imundo o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se 3 vezes e o objeto foi imediatamente recolhido do céu. Então, não chames de imundo o que Deus tornou puro. Pedro, continuando, tentava em vão explicar a si mesmo o que podia significar a visão que ele acabava de ter, quando, precisamente, os enviados de Cornélio, que tinham perguntado de um lado e do outro pela casa de Simão, se apresentaram no portão de entrada. Bateram palma. Alô, é aqui que mora Pedro. Pedro estava todo preocupado. Mas Deus, o que quer dizer isso? Chegam os enviados do pagão Cornélio, do impuro Cornélio. Estão percebendo? Então, aqui a gente já estou adiantando aqui os próximos capítulos, né? Pedro estava ainda preocupado com a visão, quando o Espírito lhe disse, aí estão 2 homens que te procuram. Desce, pois, depressa, e põe-te a caminho com eles, sem nenhum escrúpulo. Engraçado. O Espírito está dizendo a Pedro, põe-te a caminho com eles, sem nenhum escrúpulos. Desculpa, sem nenhum escrúpulo. Pois sou eu que os envio. É o próprio Espírito que enviou estes 2 homens da parte de Cornélio. Pedro desceu, foi ter com estes homens, eis-me aqui, eu sou aquele que procurais. Eles responderam, estamos aqui por causa de Cornélio, centurião, homem justo, que teme a Deus, cuja reputação é boa entre toda a população dos judeus. Um anjo santo lhe revelou que deveria te chamar a sua casa, a casa dele, para expor os acontecimentos. Pedro fez entrar, no dia seguinte partiu com eles, chegou lá. Tá. Então, entendam bem, Pedro teve essa visão dos animais impuros, né? Nesse processo, Cornélio, que não é judeu, impuro para um judeu, está indo ao encontro de Pedro, os homens encontram Pedro, né? E aí, agora, continuando a história, né? Viajaram, né? Versículo 24. Mais um dia ele chegou a Cesareia. Cornélio, por seu lado, os esperava. Ele convocara os seus parentes e os seus amigos íntimos. No momento em que Pedro chegou, Cornélio veio ao seu encontro e caiu aos seus pés para lhe prestar homenagem. Mas Pedro lhe disse, levanta-te, e o ajudou a se levantar. Também eu, disse Pedro, sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, Pedro entrou. Deparando então com um auditório numeroso, ele declarou, aqui vem uma famosa declaração de Pedro em relação ao mundo judaico, e em relação ao mundo cristão, e em relação à lei. Como bem sabeis, é um crime para um judeu o fato de ter relações assíduas ou mesmo qualquer contato com um estrangeiro. Pedro está fazendo um comentário sobre aquilo que é próprio do judeu, né? Não se encontrar com um estrangeiro, não ter contato. Mas entendam bem, isso é para aqueles judeus que vivem no mundo, dentro dos muros de Jerusalém, nos muros de Israel, da Palestina, daquele mundo todo ali, porque fora dali eles são obrigados a ter contato, a conversar, etc. Então, mas para Pedro é o judaísmo, Pedro nesse sentido é o representante desse judaísmo bem tradicional, né? Porém, Deus acaba de fazer compreender que não se devia declarar imundo ou impuro nenhum homem. Que não se devia declarar imundo ou impuro nenhum homem. Ou seja, Pedro entendeu a visão lá. O Espírito iluminou. Aquela visão do imundo e impuro, aqueles animais, etc., são as pessoas vindas do judaísmo, do paganismo, vindas do mundo grego.
que não eram circuncidados, que não eram judeus. Eis porque, sem nenhuma reticência, eu vim quando me mandaste chamar. Mas agora eu queria saber por que razão me fizestes vir. E Cornélio respondeu, faz exatamente 3 dias, neste momento, às 3 horas da tarde, que eu estava orando, aí Cornélio explica, etc., né? Aí Pedro declarou, a tua oração obteve audiência, Cornélio, foi ouvida, né? E a memória de tuas generosas esmolas está presente. Não, desculpa, ele aqui. Aí ele que está dizendo, né? Dizendo para chamar. Assim, imediatamente te mandei chamar e tiveste a gentileza de vir ter conosco. Agora estamos todos aqui diante de ti para escutar tudo que o Senhor te encarregou de nos dizer. Aí Pedro vai fazer um longo discurso. Então Pedro tomou a palavra e disse, na verdade eu me dou conta de que Deus não é parcial. Interessante esse dado. Deus não é parcial. E de que em toda a nação, quem quer que o tema e pratique a justiça é acolhido por ele. A sua mensagem ele a enviou aos israelitas. A boa nova da paz por Jesus, que é o Senhor de todos os homens. E aí ele vai falar, vai fazer um longo discurso e tal. Pedro ainda estava expondo, estou pulando, tá? Estou lá no versículo 44. Pedro ainda estava expondo esses acontecimentos quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que tinham escutado a palavra. Foi uma estupefação entre os crentes circuncisos que tinham acompanhado Pedro. Assim, até sobre as nações pagãs, o dom do Espírito Santo era agora derramado. De fato, eles ouviam essas pessoas falarem línguas e celebrarem a grandeza de Deus. Pedro retomou então a palavra. Poderia alguém impedir de batizar com água estas pessoas que, tanto quanto nós, receberam o Espírito Santo? Pedro deu ordem de os batizar em nome de Jesus Cristo. E eles então lhe pediram que ficasse mais alguns dias. Ponto final. Aqui começa a encrenca, tá? Pedro, ele batiza Cornélio e todos os da sua família, porque não era só Cornélio, todos, inclusive crianças. Aí vai, porque não se batizava criança? Nos inícios, sim, a família era batizada, batizava todo mundo, né? Batiza Cornélio sem passar pela circuncisão. Ok? Estão entendendo aqui essa questão? Tá? E aí vai surgir lá na frente um problema, que é justamente, deixa eu encontrar aqui. Nós vamos encontrar, vamos lá, os homens vindos da Galileia, né? Alguns homens descendo da Galileia, Atos 15, 1, né? Em Atos 15, 1, vai dizer que alguns homens descendo da Judéia, ou da Galileia, né? Começaram a ensinar em Antioquia que, vamos lá, 15, 1. Atos 15, 1. Estão percebendo como é que é bastante coisa de exegese nesses inícios? Depois a gente vai deixar a Bíblia de lado, porque aí a história segue, né? Depois da Bíblia, aí vai ter a patrística e outros escritos. 15, 1, vamos lá. 15, 1. Alguns desceram então da Judéia e se puseram a doutrinar os irmãos, dizendo: se não vos fizerdes circuncidar segundo a norma de Moisés, não podeis ser salvos. Daí resultou um conflito e discussões bastante graves opuseram Paulo e Barnabé a essa gente. Perceberam a questão? Nem todo mundo, os cristãos, estou dizendo aqui, são judeu-cristãos. Para os judeus, problema de briga entre vocês. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas para aqueles que seguiam Jesus, né, judeu-cristãos, eles diziam, não, mas peraí, como é que pode? Se vocês estão aí seguindo a Jesus, seguindo a nossa, digamos, a nossa herança, nosso patrimônio, estão se apossando do nosso patrimônio sem se tornarem verdadeiramente judeus, não é? Então, eu vou postar aqui agora para vocês um slide, né? Vou compartilhar com vocês.
lá atrás, aqui, né? Uhum. Tá bom, já. Martírio. Então, o berço da crise é Antioquia. Eu vou... Desculpa, não estou partilhando, não. Vou partilhar agora. Está aparecendo aí, Albert? Porque eu Sim, não sim. tenho... Ah, sim. Normalmente eu uso o Meet, e o Meet eu não tenho outro sistema. Eu vou agora aumentar, tá bom? Tá bom. Daí eu vou desaparecer. Mas não consigo aumentar, não. Ok. Aparecendo completo aí? Perfeito, Melhorou? perfeito. Então tá. Então, o berço da crise é Antioquia, não Jerusalém, tá? Porque em Jerusalém todo mundo era judeu, tinha lá também alguns gregos, também em Jerusalém, mas, por exemplo, quando matam, quando é martirizado Estevão, eles fogem, né? Uma coisa fica... Em Antioquia a coisa começa. E aí foi aquilo que eu disse, né? Antioquia é uma cidade grande, vou depois dizer ali, né? Na mesma época, a comunidade de cristãos gentios se forma em Antioquia. Pelos cristãos helenistas, já li esse trecho, 11 e 19. Mistura entre circuncisos e não circuncisos, oriundos do judaísmo e de não também. Uma confusão de mentalidades. E Antioquia são chamados pela primeira vez de cristãos, né? A gente já viu ali. Barnabé foi enviado de Jerusalém para os cristãos de Antioquia, nós já lemos esse texto também. É o centro da província romana, é uma cidade pluralista, eu vou tirar aqui, né? Romana da Síria. É uma cidade pluralista, onde circulam pessoas de todas as proveniências, culturas, um ambiente propício à interação social, à recepção de novas ideias. Então, é um ambiente muito rico, onde existem também vários tipos de religião. Então, Antioquia seria quase que diríamos hoje assim uma espécie, digamos, de Nova York, tá? Onde acontece de tudo. Londres, não é? A cidade metropolita, não é? Ali os cristãos, e é interessante porque esse é um dado interessante, talvez assim, dessa crise, porque dali ao solucionar a crise, ao criar essa crise, ao exigir a solução dessa crise, nesse local, dali o cristianismo vai se espalhar com muito mais facilidade, né? A importância de Antioquia, né? Os Atos dos Apóstolos 11 e 16, né? Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? Então, era um local de... Hoje, a cidade de Antaquia tem cerca de 100 mil habitantes, eu vou ver o mapinha depois. Ela é mencionada 11 vezes, desculpa, é mencionada 6 vezes em Atos 11. Era a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria, né? Foi muito importante para o desenvolvimento do cristianismo. A primeira vez foram chamados de cristãos. Fala ali que alguns cristãos começaram a falar também com os gregos, né? No século 20. Missionários partiram de Antioquia para fundar outras igrejas na região. Missionários importantes passaram pela cidade: Pedro, Barnabé, Paulo, João Marcos, Tito, Agabo, provavelmente Lucas. Lugar importante para a primeira literatura cristã. Na cidade foram escritos provavelmente o Evangelho de Mateus e a Didaqué. Didaqué, já falei, é um livrinho, né, da doutrina dos primeiros cristãos, que é estudado na patrística. Elber, daria para você também preparar alguns cursos sobre os primeiros livros, né, da patrística. Eu já dei aula de patrística também durante 5 anos. Ótimo, muito bom. Mas é para o ano que vem, tá? De qualquer modo, são importantíssimas essas obras para o conhecimento do cristianismo, né? Ao menos as principais dos inícios. Inácio de Antioquia, da patrística também, bispo da cidade, Santo Inácio, foi celebrado, acho que esses dias agora, dia 17 de outubro, se não me engano. Por volta do ano 100, escreveu 7 cartas a comunidades cristãs da época e a várias pessoas, uma delas Policarpo de Esmirna, né? Então, é uma cidade assim essencial para o desenvolvimento do cristianismo. Aqui nós temos a cidade de Antioquia, né, nesse mapinha aqui, tá? Aqui nós temos Israel, a Palestina, o Líbano, a Síria, e a Antioquia está aqui. Então, percebam que é muito próxima da região. Então,
os cristãos fugindo daqui, escapando daqui. E engraçado, vocês vejam, Roma é a cidade mais importante, a capital do império, está aqui no meu cursor, tá bom? Depois, Alexandria, Antioquia. Então, as cidades mais importantes nesse momento são as cidades, as duas mais importantes, estão muito próximas do cristianismo, do mundo do desenvolvimento do cristianismo, e depois daqui os cristãos vão muito rapidamente se espalhar e chegar a Roma, e de Roma a Gália, a Espanha e por aí vai, tá? O Egito aqui, né? Importante. Aqui, de novo, as viagens de Paulo, né? Alguns dados aqui sobre a questão de Paulo de Tarso, né? Antioquia está aqui, né? Toda essa região aqui. Hoje não é bem aqui exatamente, mudou um pouco, mas é nessa área toda aqui. Cesareia, que nós havíamos falado já, né? Então, essa área toda se viajava por aqui tudo, né? Essa área toda aqui, tá? Tito, que não é circuncidado, é o companheiro de Paulo das viagens. Então, é interessante aqui, Paulo, ele não tem problema. Tito está junto com Paulo, é missionário, ou seja, é praticamente um apóstolo, quase diríamos assim. Nós temos a carta de Tito na Bíblia, né? Paulo não se preocupou de fazer com que Tito se circuncidasse para ser um cristão judeu, né? E aí, justamente, vem essa questão, né? Alguns homens vindo da Judéia. Uma questão que aparece ali do nacionalismo. A circuncisão, ela era sinal de uma fidelidade a Israel. Ou seja, eu sou um israelita para valer, mesmo que eu siga Cristo, os cristãos e o projeto de vida de Jesus, mas a circuncisão é sinal da minha devoção, da minha entrega a Israel. Por que que isso é importante, essa devoção a Israel nesse momento? Alguém poderia dizer? É uma pergunta para vocês. Eu faço essa pergunta para eu tomar um pouco d'água. Por que será que era exigida exigida sim? Por que eles achavam se a pessoa não se um judeu cristão não se circuncidar, ele não está sendo fiel é um risco para a nação, não é? Para o nosso povo. Questão simples, é porque nós estamos aqui numa exacerbação da resistência aos romanos, tá? Começam cada vez mais atos terroristas dos zelotes ou zelotas, né? E o que vai gerar justamente, quer dizer, protestos, rebeldias contra a dominação romana, e vai gerar justamente a intervenção de Roma e a guerra judaica nos anos 70. Então, é um processo, quer dizer, o judeu, o nacionalismo está muito na flor da pele. Se você não se circuncida, você não é judeu, você não vai defender a causa judaica. E eu vou dizer para você que eles tinham razão. Por quê? Porque quando vier a guerra judaica, os cristãos, eles não têm, os judeu-cristãos, eles não têm compromisso com o Estado de Israel, com a nação judaica. Eles vão debandar, eles não vão ficar ali até morrer. Por quê? Porque já não são mais cidadãos única e exclusivamente judeus, não são únicas, eles já são cidadãos do mundo. Ou seja, o universalismo é o que vai imperar diante do cristianismo, ok? E a pergunta que se faz, então, por que isso é importante? Ser cristão estaria vinculado ao destino nacional de Israel? Ou seja, eu sou cristão, então eu tenho que defender Israel até o fim do mundo, porque até a guerra, porque eu também sou israelita, né? Me circuncidei e pertenço a esse povo. Será? Parece que não. A experiência cristã da fé no Deus de Jesus Cristo estaria vinculada a uma cultura somente, a um povo, a uma nação, a uma língua, né? A uma raça? Parece que não também, né? Que os cristãos partem, né? Em outras palavras, era preciso ser judeu antes de ser cristão? Você quer ser cristão? Tá, mas você é grego, você veio lá de Antioquia, você veio lá do Egito, você veio lá de Roma. Primeiro, ou você veio, não, nós estamos em Roma, nós estamos em Antioquia, nós estamos no Marrocos, né? Nós estamos no Egito. Você quer ser cristão?
Primeiro você vai ter que ser circuncidado. É o que defendia uma ala, tá? É o que defendia a ala de Tiago, o irmão do Senhor, o pessoal de Jerusalém. Paulo, ele totalmente oposto a isso. Pedro fica meio em cima do muro, né? Pedro, embora ele tenha batizado Cornélio, embora Pedro, de um certo modo, vamos dizer assim, ele numa situação concreta, ele é aquele elemento que tenta manter a harmonia, e tá, ele não toma uma decisão, e eu vou mostrar na frente um pouquinho onde é que aparece isso, tá? Em outras palavras, Paulo e Barnabé defendem a necessidade exclusiva da fé e a circuncisão do coração. Aí nós vamos ter o quê? O Concílio de Jerusalém no ano 49. No ano de 49, então, é convocada uma reunião, tá? E eu vou ler aqui. Vamos lá, peraí que eu já me perdi aqui. Nós estamos com o Concílio de Jerusalém, capítulo 15. Eu voltei lá. Capítulo 15. Paulo e Barnabé decidiram que Paulo e Barnabé e outros subissem a Jerusalém para entrevistarem-se com os apóstolos e os anciãos a respeito dessa discordância. Qual é a discordância? Justamente a discordância. Eu só vou fechar aqui, tá? Para a gente, vamos sair dessa, tá? Vou interromper o compartilhamento. Como é que eu interrompo isso aqui? Vocês estão vendo ainda esse quadro ali, o Elber? Sim. Está vendo ainda? Eu consigo interromper daqui, se quer? Interrompe para mim, vai. Daí eu não preciso, depois eu vou para baixo. Estou com medo de não... Tá fazendo de novo, tá? Só para a gente não tirar a atenção do que eu vou ler aqui, que eu acho que é muito importante. Estou lendo aqui aquilo que vai originar justamente esse concílio. Vejam bem, é o primeiro concílio da história. Concílio, a palavra concílio é conselho, reunião. Daí vem uma palavra muito importante, muito atual, sínodo, tá? A igreja, desde as origens, a igreja se reuniu, os homens de igreja, sejam o Papa Pedro, o primeiro Papa, embora eu prefira não chamar ele de Papa, né? Mas, vamos dizer, Pedro, ele é o chefe da igreja de Jerusalém, é o chefe de Cristo, né? Colocado por Jesus para cuidar desse chefe dos apóstolos, né? Pedro, Paulo, os bispos, chamados episcopos, né? Os homens mais os 12 apóstolos, os 7 diáconos, né? Perceba que a gente aqui não tem sacerdotes, a gente tem aqui os anciãos, né? Isso aqui, né? Paulo e Barnabé decidiram para entrevistar-se, para conversar, né? Com os apóstolos e os anciãos. A palavra ancião vem do grego presbítero. Então, a gente tem anciãos, são aqueles que depois vão ser os sacerdotes, os líderes das comunidades, tá? Os padres, tá? Então, aqui a gente já tem nesse concílio, temos o Papa, Pedro, temos os bispos, não temos cardeal aqui, porque ainda não existe, né? Mas temos os bispos, temos os sacerdotes, os anciãos, que se reúnem para resolver essa questão, para discutir essa e outras questões que vão surgir também. Que também levantavam discussões, mas que não aparecem aqui nos atos, tá? O que mais que eu gostaria de dizer? Então, o Papa abriu, agora domingo passado, foi domingo passado, né? Se não me engano, o sínodo, foi domingo passado, Elber, que ele abriu? Agora estou em dúvida. Domingo retrasado. O sínodo dos bispos. Ele abriu, desculpa, não abriu o sínodo, ele abriu, fez um processo, uma celebração de abertura de um processo sinodal, que vai durar 2 anos, tá? Até 2023, a igreja vai discutir sobre uma igreja sinodal. Uma igreja, não vou aprofundar aqui porque não dá, mas uma igreja, sínodo vem do grego synrodos, caminhar juntos. Uma igreja que caminha juntos, uma igreja povo de Deus, uma igreja que não é só padre na frente e o povo atrás, mas um clero, leigos, fiéis leigos, todos juntos caminhando em função daquilo que é o melhor para a comunidade e para o projeto de Deus se tornar realmente um projeto vivo, atuante, o reino de Deus
presente na igreja, na comunidade, na vida das pessoas, tá? Então, estou falando isso do sínodo por quê? Porque esse aqui é um sínodo, é o primeiro sínodo que acontece, que é o Concílio de Jerusalém, no ano 49. Vou lembrar também que na contagem dos 21, dos 21 concílios ecumênicos, esse aqui não entra, tá? O Concílio de Jerusalém não é considerado um concílio ecumênico. Por quê? Porque ecumênico, vejam bem, não tem a ver com ecumenismo, tem a ver com uma outra palavra, a oikumene, né? Que é todo mundo conhecido. Aqui, não é de todo mundo, aqui é um pessoal que está ali, vindo alguns de Antioquia, outros de Jerusalém, então é uma igreja ainda muito incipiente, então isso não conta como um concílio de todo mundo conhecido, é toda a oikumene, tá? Tudo bem que depois, no Nicéia também não é de todo mundo, mas já é o Império Romano, 325, que é o primeiro concílio que a gente conta, 325, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, no nosso curso, né, próximo ano, concílio de Nicéia, né, 325, já é um concílio ecumênico, é o primeiro concílio ecumênico. Por quê? Porque já é de um mundo mais amplo, tá? Já pega o Império Romano, Nicéia no Oriente, mas aí Roma também está presente, então já é mais. Aqui não, aqui é um concílio localizado, mas é um concílio, primeiro concílio, primeiro sínodo da igreja. A igreja de Antioquia providenciou a viagem deles, viajaram, a comunidade de Antioquia pagou a viagem, naquele tempo também o povo não tinha dinheiro, né? Passando pela Fenícia e pela Samaria, eles narravam ali a conversão das nações pagãs, e provocaram, assim, uma grande alegria em todos os irmãos. Percebam que eles estão fazendo propaganda dos pagãos que estão entrando no grupo. Ao chegarem a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e os puseram a par de tudo o que Deus realizara com ele. Alguns fiéis oriundos do farisaísmo intervieram, então, para sustentar que era necessário circuncidar os pagãos e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Estão percebendo aqui? Alguns fiéis oriundos do farisaísmo, porque havia entre os cristãos aqueles que haviam sido fariseus. Vocês poderiam citar, de repente, algum nome? Por exemplo, porventura, quem sabe, alguém, a gente, hipótese. Paulo. Paulo, sim, mas o outro. Paulo é o mais conhecido, mas alguém que não foi citado até agora. Um que foi procurar Jesus de noite com medo, escondido, às escondidas, com medo dos seus colegas. Nicodemos? Nicodemos, com certeza, Nicodemos. Nicodemos é um... Ele foi conversar com Jesus. Estou chutando aqui, desculpem, tá? Desculpa, o professor também pode chutar, né? Nosso curso aqui não é uma tese dogmática de história, mas imaginemos, eu estou dizendo aqui Nicodemos, imaginemos que Nicodemos escutou Jesus, Jesus falou, meu filho, precisa você nascer de novo. E aí um outro que também estava junto com Jesus na hora da morte, um outro fariseu, não digo um fariseu, mas um judeu piedoso. José de Arimateia. José de Arimateia, eu ia falar de aritmética, a gente brinca, José de aritmética. José de Arimateia, não é? Que tirou, isso ajudou. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, estão percebendo como é que tem pessoas ali muito próximas e que, porventura, eles começam a se questionar, escuta, mas nós vamos seguir Jesus, mas os outros que estão entrando não precisam circuncidar. E aí eles dizem, olha, o negócio é o seguinte, vamos ter que circuncidar os pagãos e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Não é? Resultado. Os apóstolos e os anciãos se reuniram para examinar essa questão. E aqui vem um fato interessante. Como a discussão se tivesse acalorado, a discussão pegou fogo, o negócio não foi muito grito e o negócio foi feio. Não é? Pedro interveio para declarar: vós sabeis, irmãos, é por uma escolha de Deus que desde os primeiros dias e entre vós as nações pagãs ouviram da minha boca a palavra de Deus e abraçaram a fé. Do que será que ele está falando? Em Cornélio. Em Cornélio. Né? Pedro está falando da experiência que nós lemos aqui agora há pouco. Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho quando lhes outorgou, como a nós, o Espírito Santo, sem fazer a menor diferença entre elas e nós. É pela fé que ele purificou os seus corações. Por que então tentar agora a Deus, impondo à nuca dos discípulos, aqui, né, no pescoço, um jugo que nem os nossos pais, nem nós fomos capazes de suportar? Uma vez suportar, mas uma vez é pela graça do Senhor Jesus, como cremos, que fomos salvos, exatamente como eles. Aqui ele coloca a graça de Deus, é a graça de Deus que salva. É como dizer, é a graça de Jesus, basta a graça de Jesus, basta o Espírito Santo, basta a graça de Deus, não precisa da circuncisão. Acabou ele. Houve então um silêncio em toda a assembleia. Então escutaram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus, por intermédio deles, realizara entre os pagãos. Quando eles terminaram, Tiago tomou a palavra. Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de nos lembrar como Deus, desde o início, cuidou de tirar dentre as nações pagãs um povo para o seu nome. Esse acontecimento concorda com... E aí vai ter um longo discurso, as decisões. Então, o que a comunidade decidiu? Algumas coisas básicas, eu não vou continuar, só para dizer, né? Primeiro, não é preciso a circuncisão. Eles decidiram, não precisa circuncidar. Basta ter a vontade de se tornar cristão. Com relação às leis judaicas, que eles se abstenham de comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Toda a carne vendida na cidade, ela tinha que ser, era uma carne, havia, né, também fora, principalmente em Antioquia, no mundo grego, no mundo pagão, a carne geralmente era carne sacrificada aos ídolos, né? Então, ao comer aquela carne, a pessoa se tornava impura. Então, se pedia aos cristãos que não comessem carnes sacrificadas aos ídolos, né? E também que se abstivessem de, ele vai dizer no texto ali, relações ilícitas. Até hoje ninguém sabe muito bem o que é isso, porque supõe-se que, sendo um bom judeu, né, que não tivesse mais de uma mulher, né? Provavelmente seja essa a questão, né? Que houvesse um esforço de viver uma vida monogâmica, uma vida conjugal, com uma mulher só, e etc. Né? Então, era isso, não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada. São as decisões básicas. Né? A circuncisão não é necessária, a observância dessas proibições que já estavam em vigor para os simpatizantes e tementes a Deus, né? Para não escandalizar também, né? Abster-se da carne sacrificada aos ídolos, das relações ilícitas fora do matrimônio, né? Depois aí, esse é o chamado decreto apostólico, quase digamos assim, o decreto, é a declaração desse concílio, né? E a partir daí, essa declaração foi enviada às igrejas, e a partir daí a coisa se resolveu assim, de uma vez por todas. Será? Não se resolveu, com certeza. Porque os judeu-cristãos ficaram firmes nas suas ideias. E aí vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. E um desses problemas vai acontecer no chamado incidente de Antioquia. O que é o incidente de Antioquia? Ora, Paulo estava em Antioquia com os seus, né, agindo sem nenhum problema em relação ao judaísmo, e Pedro vai visitá-lo. Pedro chega em Antioquia, e Pedro também está ali numa boa, sem se preocupar de fazer as abluções que os judeus faziam, sem se preocupar de fazer, desculpa a expressão, os vários salameleques, rituais que se fazia, que eram costumes, né? Pedro está sem problema nenhum. Quando chegam alguns cristãos oriundos do judaísmo, quando chegam em Antioquia, alguns judeu-cristãos, e esses judeu-cristãos, eles faziam essas práticas. Então, Pedro começa a agir como eles, começa a agir como judeu-cristãos, né? Aí Paulo vai dizer, deixa eu ver se eu tenho texto aqui, né? Onde é que eu tenho o texto? Vou logo ler aqui.
Gálatas 2, 11 e 14. Já achei aqui na hora. Gálatas 2. Quando Cefas é Paulo, né? Veio a Antioquia, eu me opus a ele abertamente. Além de terem brigado no Concílio de Jerusalém, o negócio aqui também ficou complicado. Porque ele tinha assumido uma atitude errada. Com efeito, antes de chegarem os sequazes de Tiago, quem são os sequazes de Tiago? São os judeus-cristãos de Jerusalém. Porque Tiago, o irmão do Senhor, o bispo de Jerusalém, ele continua agindo como um judeu cristão. Ele segue ainda, mesmo que vocês me entendam, né? É muito difícil a gente pegar e mudar uma mentalidade religiosa de uma hora para outra. Né? Não muda, né? Com efeito, antes de chegarem os sequazes de Tiago, ele tomava as refeições com os pagãos. Mas depois da chegada dessas pessoas, ele começou a se subtrair, a se retirar, e se manteve afastado por medo dos circuncisos. E os outros judeus entraram em seu jogo, de tal modo que o próprio Barnabé foi arrastado pela duplicidade deles. Até Barnabé começou a agir como judeu cristão. Mas quando eu vi que eles não andavam direito, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas diante de todos. Imagine vocês a briga de Paulo e Pedro e Paulo. Não sei se alguém já tinha visto, lembrado, lido esse trecho, né? Mas Pedro e Paulo se pegaram ali na discussão bem, né? Se tu, Pedro falando para Paulo para Pedro, Paulo falando para Pedro, se tu que és judeu, vive à maneira dos pagãos e não à maneira judaica, como pode obrigar os pagãos a se comportarem como judeus? Nós somos judeus de nascença e não pagãos, esses pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E por aí vai. Ou seja, qual é a obra da lei? Circuncisão, né? Os gestos, os ritos judaicos. Paulo prega uma total liberdade cristã diante do segmento do evangelho. A lei da liberdade, não é a lei escrita, não são os costumes. Mesmo porque Paulo percebeu assim muito fortemente como é que o judaísmo tardio do seu tempo tinha se apegado de tal modo à lei que havia se tornado um cristianismo que, ao invés de libertar, uma religião que, ao invés de libertar, tornava as pessoas ainda escravas, mais escravas ainda da lei, dos costumes, dos ritos e tal. Paulo, ele percebe, opa, isso aí não vale a pena não, nós temos que partir para outra. E ele faz isso muito fortemente, iluminado pelo Espírito Santo, nesse processo todo aqui que nós vimos, dessa crise judeu-cristã. Fato é que nós vamos ter, então, a partir da crise judeu-cristã, consequências, né? Primeiro, o cristianismo vai seguir na vertente paulina, né? Vai se expandir, vai deixar a sinagoga, não precisa seguir nada do judaísmo. Então, aquele mundo imenso, mundo greco-romano, nós vamos ver, né, na próxima aula, depois vocês vão ter material também, né? Aquele mundo daquela cultura assim, extremamente diversificada, plural. O cristianismo pode entrar em contato com esse povo simplesmente pedindo: quer ser cristão? Basta receber o batismo, né? E acreditar em Jesus, né? E aqui vem outro lado importante. Por quê? Aos poucos, a pregação sobre aquilo que Jesus pregou, a pregação sobre a pregação, ou melhor, o anúncio sobre o projeto do reino de Deus, o projeto pregado por Jesus, o modelo de vida pregado por Jesus, vai aos poucos começar a se tornar uma pregação sobre Jesus e mais ainda sobre o Cristo, tá? Aí nós vamos ter a passagem para a cristologia. Eu não vou dizer que isso seja um problema, mas ainda hoje, muitas vezes, as pessoas se esquecem que Jesus de Nazaré foi um homem também, Deus e homem, ser humano, que caminhou nessa terra,
sujou os pés de lama, de barro, de poeira, não é? Que sentiu dor, que sorriu, que se alegrou, que se enterneceu, teve misericórdia, né? E aí começa a fazer a pregação começa a ser já do Cristo das alturas, não é? Porque é importante para esse grupo, aos poucos, mostrar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E aí tudo isso vai entrar também nos evangelhos, na elaboração dos evangelhos. João é o que vai escrever de modo muito forte nessa linha de um Jesus lá das alturas, tanto que o exemplo, o animal que representa João é uma águia, né? A teologia de João é uma teologia muito forte, então tem muita teologia nos evangelhos, e nessa linha de mostrar um Jesus filho de Deus, um Jesus que é filho de Deus, sem dúvida, né? Mas destaca muito fortemente isso, tá? Esse dado é um dado, aí por isso que eu digo, ao invés de ser uma pregação sobre Jesus de Nazaré, sobre o projeto do reino, sobre o anúncio do reino, vai se pregar a pessoa de Jesus, desculpe, vai se pregar a pessoa de Cristo, né? Um Cristo das alturas, né? E pior ainda, vai se pregar mais a igreja, né? Aqui complica um pouco, porque ao invés de você acreditar em Jesus, fazer as coisas que Jesus fez, viver, basta você ser batizado, participar da igreja e dos cultos e do rito da igreja. É o que nós temos hoje, fé e vida, né? Infelizmente, aos poucos, isso é um processo natural, né, da história também, né? Aos poucos, a comunidade de fé ela se esquece daquela beleza da mensagem evangélica, a mensagem poderosa, profética, libertadora, trazida por Jesus, extremamente contestatória daquele modelo religioso do judaísmo, e aos poucos vai entrando no mesmo esquema, né? Porque perde esse seu sentido de uma religião do reino, do anúncio do reino, né? Hoje a gente tem aquilo que eu dizia, repito, né? Para não perder o fio da meada, nós temos também um problema sério da relação fé e vida. Muita gente basta ser batizado, participar da igreja, digo, você vai para a missa no domingo, recebe a comunhão e acabou, né? E em outros casos concretos, que a gente está vendo muito, temos agora um exemplo pesado agora no 12 de outubro, né? A religião ela é usada para poder, manipulada, né? Seja de um lado, seja do outro, mas é uma religião, muitas vezes, que não tem nada a ver com o projeto de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, enviado a este mundo para anunciar um mundo de paz, de justiça, onde as pessoas tenham na religião a possibilidade de serem melhores seres humanos, né? Muito bem. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário diante dessa enxurrada de informações. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Pode fazer pelo chat, pode fazer pessoalmente.